para continuar, né, e não ficar tão monótono só eu falando, agora vou convidar a Claudiane Lopes, que já é professora, né, formada na UFAM, né, e que ela tem um trabalho de pesquisa que analisa crônicas do José Denis, né, e 4 crônicas especificamente. Então, ela já apresentou em outros eventos que a gente tem trabalhado, colabora com a gente, é da equipe, né, ela que me ajuda, principalmente com essa definição, né, essa página do evento 3, ela que eu também tenho acesso, posso mudar alguma coisa, mas quem cria tudo, quem controla tudo é a Claudiane, mas agora está para participar como convidada, né? Eu pedi para ela se ela podia falar, e vai falar brevemente, eu já falei mais, né? A Claudiane vai nos dar uma introdução para apresentar o autor, José Denis, né? E a obra que vamos trabalhar, que é esse aqui, Crônica do Manaus, né? Então, Claudiane, eu passo a palavra para você. Tá certo, professor, obrigado, boa tarde a todos. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, só um momentinho. E eu me chamo Claudiane, sou orientanda do professor, finalizando o PIBIC, né, sobre as crônicas de José Denis. Escolhi 4 crônicas dessa primeira obra. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia, né, porque é importante a gente saber quem foi, né, o nosso autor da obra que a gente vai estudar, que vocês vão traduzir, né? Então, eu vou fazer uma breve leitura da biografia que eu usei na minha pesquisa e que depois vocês também, no decorrer das oficinas, com certeza vão ter mais acesso, procurar saber mais, né? Porque para a tradução, como já vi nas outras oficinas, é preciso conhecer, né, o contexto lá da crônica, né, das palavras, do significado e tudo. Então, José Denis de Oliveira, ele nasceu em 9 de agosto de 1954, no município do Careiro, né, no estado do Amazonas. Foi o primeiro filho do cearense Raimundo Camilo de Oliveira e Alcinda Alves de Oliveira. Estudou até os 12 anos numa pequena escola do Careiro, quando saiu do interior para chegar na capital, Manaus, onde deu continuidade ao seu ensino fundamental e médio. Lecionou em Estudos Sociais em 1981 e em Geografia em 1983 pela Universidade Federal do Amazonas. Em 1995, concluiu o doutorado em Geografia na Universidade de São Paulo. Foi professor do ensino fundamental e médio em 1980 a 87. Exerceu funções administrativas na Fundação Projeto Rondon em 82 a 87. Ingressou no Magistério Superior em 88, na Universidade Federal do Amazonas, onde se tornou professor titular, cargo que ocupou até a data do seu falecimento. Desenvolveu atividades de pesquisa e orientação ao lado de pesquisadores e grupos de pesquisas conceituados, como Recime, Universitas e Fiocruz, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Cidade na Amazônia Brasileira, o NEPECAD, Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia e Programa de Pós-Graduação em Geografia. Era bolsista, né, da CNPq, foi o primeiro diretor-presidente da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, em 2003 a 2005, tendo iniciado uma equipe de notáveis, né? A criação do estatuto desta instituição para a criação do instituto desta instituição, do NEPECAD. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas em 2007 a 2009, exerceu cargo de reitor da Universidade do Estado do Amazonas em 2010 a 2013. Também participava como membro, né, e palestrante de entidades leigas e religiosas.
onde se envolvia no estudo, discussão e defesa de questões indígenas, de saúde pública, do trabalhador, do direito à terra e do usufruto dos bens da cidade. Um conjunto de sua obra, que integra entrevista, organização e publicação de artigos e livros, destaca-se a obra Cidade na Selva, publicada em 2000, Manaus, de 1920 a 1967, A Cidade Doce e Dura em Excesso, publicada em 2003, e Crônicas de Manaus, publicado em 2011, e outra obra de crônica é a Crônica da Minha Cidade, onde há o jogo de palavras, como o professor explicou, que também usa o termo idade, publicada em 2017. Agora eu vou falar um pouquinho das obras, né? Das crônicas, que são duas. E a primeira que eu destaco é a Crônica de Manaus. Crônicas de Manaus, que foi publicada pela editora Valer em 2011, aqui na capital, composta por 46 crônicas, dividida por 3 capítulos, que são Lugares, Gentes e Amores. E nessa obra, Crônicas de Manaus, ele destaca os lugares, né, como estão divididos em capítulos, os lugares que seriam as particularidades da cidade, como praças, e também aborda muito sobre a questão histórica da cidade, o que era, né, no passado Manaus, o que foi, né, e retrata através dos prédios, vamos dizer, dos monumentos históricos da cidade. E ele fala muito sobre isso e também critica, né, por causa da falta de valorização, né, do que poderia estar, né, sendo valorizado, preservado, a questão histórica da cidade. E na obra e em muitas das crônicas ele critica a falta de cuidado tanto da população e como principalmente do poder público, né, que são no capítulo de lugares. E no capítulo intitulado Gente, ele também fala sobre as pessoas. E nesse capítulo, ele aborda muito o sofrimento, né, da população, as dificuldades, o abandono na questão governamental, né, questão políticas e sociais da cidade, que deixam a desejar. E em todas as crônicas ele vai destacando as dificuldades que as pessoas passam, a pobreza, a miséria que existe na cidade, especificamente aqui em Manaus. E os amores são, se eu não me engano, são umas 2 ou 3 crônicas na parte final, onde ele fala um pouco do amor pela cidade e também acredito que uma declaração em homenagem à sua filha, e é por isso intitulado Amores, mas também os amores vividos pelo próprio cronista, vamos dizer assim, mas tudo de forma fictícia, claro, né? E essa é a obra na qual eu fiz a pesquisa, e dentro dessa obra eu escolhi umas 4 crônicas que, para mim, foram fundamentais para a pesquisa. Por quê? Porque dentro dessa obra existem várias crônicas e em algumas delas eu me identifiquei, devido à origem, né, do próprio autor, que veio do interior, e a minha origem também é do interior, então tem coisas que mexeram muito comigo na questão, vamos dizer assim, na busca do estudo, né, por melhores questões, assim, questão de crescimento profissional, e também na migração, né, que muitas das vezes ocorre das pessoas virem do município, né, do interior para a capital, em busca de estudo mesmo, de trabalho, de uma formação, né, para melhoria de vida, né, da sua família. E então isso mexeu muito comigo, então foi um dos motivos que me levou a escolher, que foram as crônicas A Cidade, um Sonho,
né? Se vocês forem ler a obra depois, está lá, A Cidade um Sonho, Companhias Nossas de Cada Dia, Memórias de Sabores e Memórias de Bálsamos. Então, só para falar um pouquinho dessas crônicas, né? Eu fiz uma leitura partindo como se as 4 crônicas fossem uma só. A primeira crônica seria a introdução da história, né? E depois a segunda crônica seriam parte por parte, seria uma história em crônicas. Então, eu tentei apresentar essas 4 crônicas numa visão que eu pudesse descrever a história de uma pessoa vinda do interior. Só que aqui nessas crônicas, os personagens são variáveis, né? Podem ser, dentro de uma mesma crônica, pode se tratar de uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Só que o cronista, ele olha o personagem de forma geral. Se ele destaca um personagem, mas ele está abordando uma temática geral de tudo o que acontece na cidade. E são umas boas crônicas e eu acredito que vocês vão fazer uma boa tradução, né, professor? E essa aqui é a obra Crônica de Manaus. E também temos outra crônica, que é outra obra, perdão, Crônicas da Minha Cidade. Essa obra também, assim como a primeira, né, ela também chama muita atenção porque ela também vai retratar das questões da cidade, vamos dizer assim, fatos corriqueiros de uma cidade. Por exemplo, tem uma crônica que se chama Madame Fulano de Tal, né? Essa crônica que está nessa obra, ela trata, em resumo, né, que eu vou falar para vocês, de uma pessoa que vem do interior, né, sai dessa cidade, vem para a capital, aí passa, vamos dizer, anos aqui na capital, depois, só que ela não tem mais contato com a família no interior devido às dificuldades, né? Que na época, eu acho que, se não me engano, na década de 60, a questão da comunicação era um pouco difícil, não tinha tanto celular e o meio de comunicação era bastante, vamos dizer assim, reduzido, né? Se comunicava mais por cartas e rádio. Mas assim, depois que essa moça vem para cá, para Manaus, ela vai para uma outra cidade, para um outro país. E quando volta desse outro país, para Manaus, ela volta para o interior. E quando chega no interior, ela não sabe mais o que é o peixe chamado piranha. E é muito engraçado, porque isso também faz parte da crônica, né? Levar o leitor a tanto a alegria como a tristeza, porque existem muitos fatos curiosos e, posso dizer, até emocionantes, né? Mas esse é um dos que me chamou a atenção, porque a moça não lembra mais de como se chama o peixe piranha. E quando a piranha morde o seu dedo, ela diz, ai, a piranha me mordeu. É engraçado. Isso porque, muito antes de ler essa obra, eu já havia ouvido, né, na minha cidadezinha, um pouco dessa história, mas eu não sei quem foi que criou, né? De quem foi essa imaginação, se foi do cronista ou se foi um fato corriqueiro da cidade, né? Não sei dizer, mas que está lá e é muito interessante. E deixa eu ver o que mais. E dentro dessa obra, né, que ela foi publicada, diferente da Crônica de Manaus, essa foi publicada no Rio de Janeiro, pela editora Letra Capital, no ano de 2017. E nesta obra são 66 crônicas que referem-se também à idade do autor, né? E nessa obra também o leitor pode encontrar vários temas, né? Tanto os fatos corriqueiros da cidade, questões políticas, né? Como também a temática das ruas, falar um pouco das ruas que estão abandonadas, que estão precisando de asfalto, precisando de iluminação e muitas outras coisas. E até os perigos que o pedestre passa no decorrer da sua vida, né, caminhada, na ida e volta do trabalho, da escola, da faculdade, e assim sucessivamente, todos os fatos que acontecem dentro de uma cidade. Também destaca também alguns pontos da praça, que são
valorizadas ou não, né? Os monumentos, as casas, né? Às vezes ele trata também um tema muito interessante, que é quando as pessoas de classe baixa são tiradas do seu local de moradia para que ali seja construído prédios, vamos supor, né? Ele destaca muito isso, que dão lugares a prédios e tiram as pessoas da sua moradia ali, botam para um local mais distante, né? Vamos dizer, para uma área menos valorizada. E também os rostos, né? Que são as pessoas, fala de personagens dos garis, né? De homens e mulheres, das pessoas que moram muitas das vezes embaixo das pontes, né? Pessoas que passam necessidades e sofrem ali, né? Esses são os personagens. Também dos sonhos desses personagens, que muitos vêm, como eu já falei, né? Pessoas com sonhos, pessoas com desejos de ter uma vida melhor, né? E também o contexto histórico, na história da cidade. Então, em resumo de tudo isso que eu trago para vocês, é que essas obras, as crônicas, né, desse autor, do professor José Aldemir de Oliveira, ele retrata muito a realidade, né, do povo, assim como acredito também que muitos outros cronistas retratam também fatos corriqueiros da cidade, mas esse aqui em específico, até então eu escrevo na minha pesquisa que é de fundamental importância estudar, porque ele nos mostra a realidade, né, do que foi, né, do que está sendo e do que pode ser ainda. E muitas das vezes ele nos leva à reflexão, né, que é isso que o cronista faz. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês. E mais abaixo, acredito que são as minhas referências somente. É isso, professor. Pessoal. Obrigado, Claudiane. A Claudiane, claro, conhece muito mais do que isso, pesquisou bastante, tem muitas. No início do ano, a Claudiane apresentou, a gente tem os vídeos na grade literária, né, tanto da Claudiane quanto outros vídeos. Também temos feito vários eventos, alguns específicos, na homenagem a José Aldemir, e outros de crônicas, né, da crônica em geral. É interessante, e aí vamos ver os desafios, que isso aí já apareceu em outros eventos nossos, né? Traduzir, por exemplo, coisas específicas da região norte, né? Frutas, ou vocabulário específico, como traduzir isso para outra língua, né? Para o português já tem alguma dificuldade, porque não é a mesma coisa, e coisas que são iguais, ou aparentemente iguais, a gente sabe que não são diferentes, né? Não é o mesmo beber um vinho brasileiro que um argentino, que um chileno, ou que um italiano, um vinho francês, né? Ou não é a mesma coisa beber um whisky escocês que um whisky americano. E a fruta também são assim, né? Não é a mesma coisa um abacaxi em Manaus que um abacaxi em outra região do país, né? Tem diferença, né? Então, às vezes, o nome é diferente, a gente lembra da mesma fruta, mas a experiência é outra, né? Imagine quando há, por exemplo, frutas que a gente não, como é que vai falar isso no resto do país do tempo? Hoje em dia, o açaí é conhecido, mas não... Mas há pouco tempo atrás ninguém conhecia fora da região norte, né? Ou quem bebeu, eu sempre, de lá, do Pará, o açaí verde, por exemplo, ou a farofa, né? A farofa, no Brasil se come farofa, mas a farofa igual a que tem em Bragança, no Pará. Então, são os desafios que a gente vai ver na tradução, e a gente vai aprender tanto um pouco das tradições, né, e das particularidades de Manaus, mais especificamente, né, da Amazônia em geral, mas de Manaus mais especificamente, como dizia a Claudiane, são crônicas urbanas, né, então fala mais da cidade, né.
Mas tem as tradições lá, a culinária de lá, o costume de lá, né? E aí vamos ver isso. Então a gente aprende. E uma coisa muito interessante que meus próprios alunos, né, que a gente trabalha também às quinta-feira, tem um conto que a gente lê, as crônicas, que depois grava e publica no canal da Literária, a leitura da crônica, né? E os alunos comentam, porque aprendem sobre Manaus de uma época que eles ou eram criança ou ainda não tinha nascido, né? Porque Manaus tem mudado muito, tem crescido muito, né? Então, o jovem tem uma parte de Manaus que ele não conhece, e aí se conhece através das crônicas, né? Assim como a gente aprende também do costume de falar da Grécia clássica, né? A gente fala, né? Chama de Grécia, mas não é a Grécia, né? Há 25 anos atrás, no tempo de Homero, não era Grécia, né? Ninguém se chamava, autodenominava de grego, né? O que existia assim era a língua. Né? Mas, enfim, a gente aprende muito, né, das costumes, da arte, do dia a dia desse lugar, ou da cultura, como alguns chamam, né? E até agora não sei direito o que é isso, mas literatura eu entendo. Mas a gente aprende, através da literatura, a gente aprende muito, né? Porque aí ele está, por mais que você trabalhe com ficção, aí está também as crenças, os costumes das pessoas, né? Daquela época, daquela região. Né? Então, assim também a gente vai aprender com essas crônicas de Manaus. Que eu trabalho com 3 colunas, né? Em português, a primeira coluna, aí, só para ter um exemplo, eu boto no Google e mando traduzir. E aí a gente lê, e aí você vai ver como é. Aí há problema, né? O Google não traduz muito bem a literatura, porque a literatura diz muito mais do que está dizendo ali, né? Então, tem mais complexa a tradução da literatura. E, bom, cada área tem a sua particularidade. E a terceira coluna é a nossa coluna, o que a gente vai ir traduzindo. Né? Então, isso você vai receber já, não quero, a próxima semana, mas eu vou mandar para vocês esse link, por exemplo, que essa crônica está gravada, a Jordana, que está aqui participando, foi a leitora que gravou com imagem, né? Aí foi o Lucas Dante, que fez a edição desse vídeo e com imagem de Manaus. Então, vai ter a leitura e com imagem, né? Isso pode procurar em Agrade Literária, senão eu vou mandar o link. Né? O link também, o ano passado, em outubro do ano passado, a gente começou uma série de palestras, né? Em homenagem à crônica de José Denis. E a primeira foi a minha palestra, e essa eu vou mandar porque também vai servir como uma introdução, a primeira parte da introdução à crônica, ao relato, né, à prática de escrita, de escrever o cotidiano, né, que depois vamos chegar às crônicas, né, e na segunda parte da minha fala, vou me referir especificamente ao José Denis, e a essa crônica em especial, que são, assim, para a gente ir conhecendo qual é a obra que a gente vai traduzir. Aqui é a gente trabalhar com tradução. Então, como eu falei, quando eu estudava grego, a gente ficava a tarde toda e lia a meia página de Homero. Já está de bom tamanho, né? A gente não tem pressa, nosso objetivo é traduzir todas as crônicas, né? Vamos traduzir algumas crônicas, não necessariamente a crônica toda, podemos traduzir uma parte, falar em geral, traduzir uma parte, e depois traduzimos outra. E aí vamos ir vendo o interesse de vocês, e que depois, para o próximo ano, fazer uma próxima oficina com outro autor, com outro tipo, pode ser contos, né? Pode ser crônicas ou contos, né? Aí vai depender também do interesse de vocês, né?
Aqui estou eu. Desculpa, eu esqueci de ligar a câmera. Já o título, né, é Manaus ou Manaus, né, que a gente fala, se é duas coisas, né, então aí já o título já começa... Tá, depois aí estamos já finalizando já, tá? Então agradeço a participação de vocês. Na próxima semana, já aí sim, vamos mesmo entrar com a tradução. Você vai poder abrir o microfone, tem a pessoa tem um grupo assim, pequeno, diferente, evento que a gente fez aí, participantes. Aqui são mais reduzido, né? E cada um fala na sua. Se tiver dúvida, abre o seu microfone e depois fecha, né? Para não ter muita interferência. Mas sim, vai ser interessante que você participe pelo microfone ou espelho. Tá? Então, muito obrigado e espero por vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário, dependendo da cidade que vocês estão. Tá bom? Tá? Tchau, tchau.